nos visita de Brasil, y para ello tenemos al maestro Antonio que nos va a presentar quién es Luis y por qué tenemos el gran gusto de que nos acompañe. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes, gracias por el espacio. Luis Antonio Jorge es, decir que es arquitecto, pues es reducir mucho su espectro de actuaciones, y sin embargo es un arquitecto en el sentido más profundo del término. Lo conocí yo hace aproximadamente 9 años, trabajando en un proyecto del cual les va a hablar, y él junto con el maestro Alejandro Tapia provocaron en mí mucho más respeto por la arquitectura, pero también amor por un gran escritor brasileño que es João Guimarães Rosa. Pensando en esa relación, para este evento le propusimos a Yalí y a los organizadores que hubiera la presencia de Luis Antonio para que hablara de ese vínculo entre la literatura y la arquitectura, que en realidad es un vínculo que en los hechos siempre se ha dado y que, sin embargo, pues en las universidades solemos separar esas disciplinas, ¿no? Entonces, pues yo creo que no hay más que agregar, preferible que oigan a Luis Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Es un placer volver a Ciudad de México, encontrar grandes amigos, amigas que están trabajando acá y que ya conozco algún tiempo. Yo voy primero pedir perdón por no hablar español, entonces voy a platicar una lengua que no existe, que es la lengua que yo pienso que es lo español cuando hablo. Entonces, como Toño había dicho, yo voy a mostrarles un trabajo de diálogo entre arquitectura y literatura. Este trabajo hace ya algunos años que ha sido hecho y que tiene a esta altura una vida. Tuve una oportunidad junto con el profesor Toño Rivera de volver al Sertón a poco tiempo, cosa de casi 2 años atrás, y encontrar un trabajo que había realizado a casi 8 años, 7 años antes, y fue una alegría percibir un proyecto que está ahora con su vida propia. Y con esta perspectiva que pienso que voy a desarrollar su presentación. Bien, pienso que lo más importante para nosotros diseñadores, que subimos muy bien disto, pero es siempre bueno enfatizar que nuestra interacción con la realidad es siempre instruida por algunos otros autores, libros, personalidades, en fin, que nos ayudaron a formar nuestra visión del mundo. Nuestra experiencia con la ciudad, con la sociedad, para mí es siempre mediada por una educación anterior. Y este señor que está aquí en la pantalla es un gran profesor para mi percepción de la realidad brasileña, pero también para muchos que conocen su obra. Es un escritor de gran calidad y un gran diseñador de la lengua en términos literarios. O sea, él producir una lengua nueva para hablar de algo nuevo para nuestra sociedad. Este es un libro que es más conocido de ese autor en todo el mundo, llamado Gran Sertón, Veredas, que es un libro publicado en 1956, que narra una saga
uma história de grande personagem, que em Brasil se chama jagunço, que é uma espécie de vaqueiro com atividades, como é que eu poderia dizer, atividades policialescas para a pessoa que lo contrata, quase como era uma pessoa que defende seu patrão e também trabalha para seu patrão, como um exército armado para as pessoas que têm terra. E a história desse homem comum que passa por uma saga é contada em la primeira pessoa para outro senhor que ouve toda a história, pero não habla nada. Então, se trata de um diálogo onde uma pessoa habla e outra não. E isto, em forma de uma conversa muito informal, se vai construindo toda a narrativa. E esta é a primeira coisa muito importante deste romance. A ideia de que o diálogo pode, para tratar de coisas muito profundas sobre a existência humana, pode ser feito de uma maneira muito ligeira, como uma conversação. Bem, este livro trata de uma paisagem que está ubicada no centro do país, do Brasil, uma grande região que se começa no estado de Minas Gerais e avança por el centro hasta onde hoje está a capital do Brasil, como Brasília, nos estados de Goiás, Bahia e Minas Gerais. E ela é uma paisagem que tem, portanto, tem uma evidência real. Ela existe. Este mapa foi construído a partir de trabalhos de leitores de Guimarães Rosa, com todas as demarcações de las evidências que o romance apresenta. Quero dizer também que esta paisagem narrada no livro é um misto de paisagem inventada, imaginada, mas também paisagem real, porque este autor é nato desta região e la conhece muito bem. Bem, para começar propriamente a apresentação de um projeto de arquitetura, eu queria dizer primeiro que a primeira aproximação com esta realidade foi mediada pela ficção. Ou seja, um romance de ficção mediou todas as claves de percepção da paisagem real. E tudo se começa na construção deste desafio entre o que temos em nossa imaginação como uma primeira aproximação do mundo e depois o encontro da paisagem imaginada com a paisagem real. Desta forma, eu conheci o sítio onde vou mostrar o projeto e com este contato imediato percebi que a realização deste trabalho iria ser uma história diferente. Porque eu precisava um grau de envolvimento e de um tempo muito maior do que um simples projeto profissional de maneira mais convencional. E passei a construir hipóteses de trabalho, e uma delas, como forma de pensar a maneira como o homem lida com os recursos do lugar, foi
estudar um dos artefatos mais emblemáticos, quero dizer, um dos aspectos do patrimônio material do local mais emblemático da região, que é o carro de bois. E esta hipótese foi que eu fiquei sabendo que um carro de bois, neste contexto, utilizava 9 tipos de madeira. E que, portanto, só esta informação foi suficiente para pensar que há algo mais do que o que se apresentava à nossa percepção. Porque 9 tipos de madeira. E eu me recordei de um conto que havia lido muito cedo, muito temprano em minha vida, que chamava Carro de Bois. Desculpe, Conversa de Bois. Conversação de Bois, agora aqui com uma tradução. Num livro preliminar de Guimarães Rosa chamado Sagarana. E nesse conto, nesta história, como uma fábula infantil, os bois conversam entre si. E os humanos não falam praticamente em todo o conto. E eu volvi a este conto com a ideia já muito amadurecida na minha investigação, que este artefato, este carro de bois, é um carro que habla de las personalidades de los bois e também de las personalidades de las madeiras, de los temperamentos, podemos dizer assim. E para entender a leitura, a primeira coisa que ha hecho foi um pequenito dibujo com os nomes de los personagens principais que estão aqui enumerados. El chico, los primeiros bois, e assim sucessivamente, hasta el condutor del carro, el patrón del chico e o padre del chico muerto que vai hacer su funeral en la ciudad. Muy bien. La idea era que esta personalidad, que todo este universo de la vida de los vaqueros de esta región é muito sensible por las condiciones del cotidiano que envolve uma cultura ou uma civilização de los bois. E os bois são muito distintos. Há aqueles que chegam para crescer e depois virar um churrasco, um barbecue, uma parrillada. Pero há outros que têm uma tarefa mais importante, que é a condução dos carros, e passam a participar da família. São bois que não são mortos, vivem até por morte natural. Estes bois são os bois que são narrados, são os principais narradores do conto, e que têm tarefas muito distintas. Os que vão adelante são chamados bois de guia, têm um temperamento desbravador, de abrir caminhos, abrir senderos, conquistar territórios. E os bois que vão mais próximos, mais cercanos do condutor do carro, são chamados bois de coice, que são bois que têm a tarefa de frenar o carro em uma descida muito pronunciada e que fazem força para o carro não descarrilar, não se suceder alguma moléstia. Bem, este temperamento está inscrito no desenho do carro. As peças são desenhadas a partir destas tarefas muito claras, que é da forma como eles se ligam, se prendem uns aos outros. Pero
Guimarães Rosa parece estar muy atento a estas sutilezas y va mostrando de manera fabular, como una fábula, una forma de narrar, la importancia de la conciencia de ser boi. Esto ya está claro. Yo le podría decir casi como una dimensión de naturaleza política de la crítica del cuento. Ter consciência de que ser bois e que, portanto, não é mais um em uma manada, que não é senhor de seu destino. E a maneira como Guimarães Rosa vai descrevendo cada uma das parejas, a gente percebe muito bem que esta condição do temperamento do boi está muito bem representada pela literatura. Eu vou avançar e parar simplesmente alguns momentos mais interessantes. Por exemplo, neste caso, Guimarães Rosa trata muito bem das qualidades de los bois que vão adelante, que santos de grandes e olhando fortemente a bondade, los bois companheiros que não le hacen mal a nadie, criação perfeita de Deus, mirando com los ojos quietos de uma persona amiga. E Chancito, o chico, corre los dedos por el ceño de escape e le passa também uma mano de mimo ao cuello de enamorado, imóveis, los dos. Há uma comunicação sem palavras, na descrição, entre o ninho e os bois, que são grandes, enormes e que podem matá-lo como dos feras, pero lo respeitam. E os bois que vão lá atrás, os bois da Junta de Cos, ou Coice, vão abarrar uma rampa de grande declive, e os bufalones de tamaños de la Junta de Cos aguantam o peso del carro, haciendo freno e afirmando los cascos en el suelo, hendidos como enormes granos de café. Bien. Me parece que a hipótese está muito bem comprovada na narração de Guimarães Rosa, que é muito sensível por las diferenças de comportamento entre cada personagem do cuento, que é consequência de sua função. No outro aspecto do conto que me interessava era perceber a madeira com que é construída o carro del bois. Então, fui enumerando em ordem que aparece no cuento todos os árboles mencionados no texto. Estes nomes são nomes populares, não são nomes científicos. E para reconhecer na leitura do cuento qual é a forma do arbole, como se apresenta o arbole na natureza, eu fui consultar a enciclopédia de botânica e é muito difícil reconhecer, porque nomes como pau-terra, pau-santo, pau-doce é nome muito comum para designar qualquer árvore do Brasil. Há pau-santo em todo o território nacional. Todas as árvores são chamadas de pau-santo, pau-doce, pau-terra. Então, a habilidade literária foi o que me instruiu para perceber em la paisagem real do sertão de que árvore se tratava. Melhor
aquel manual de botánica, yo pude reconocer todas las árboles que fueron mencionadas por Guimarães Rosa. Isto não está traduzido, pero creio que se pode perceber algo, mas esta qualidade, esta maneira de qualificar, de poner os adjetivos, são muito peculiares e uma coisa muito característica deste escritor brasileiro. Em outros aspectos, nem se precisa traduzir, são os componentes del carro. Todas as palavras que tratam del carro estão aqui enumeradas na ordem que aparece no cuento. Estas palavras são tão estranhas para vocês como para nós. São palavras muito técnicas, muito específicas para um universo que não é o universo da cidade, é o universo urbano onde vivimos. Então, eu também não sabia o significado de nenhuma destas palavras. Então, fui a buscar e compreender a partir de uma proposta. Pero fui hasta el sertão com a intenção de documentar a construção de um carro de bois. Toda a construção, do começo, do início, hasta a sua conclusão. Pero antes, havia investigado a correspondência deste grande escritor com seus tradutores para outras línguas. É um livro que foi traduzido para muitas línguas e, em específico, em la correspondência com a tradutora para a língua inglesa, eu pude ver este dibujo hecho pelo escritor brasileiro para explicar a tradução daqueles términos que havia aqui mostrado. Então, consegui um financiamento, não sei como se chama, uma beca, pero não é propriamente uma beca, mas uma empresa brasileira, uma petroleira, que pode oferecer recursos financeiros para fazer a pesquisa e muita pouca plata, e eu pensei que vou fazer com isto, não vai dar para realizar todo o projeto, pero pensei, bem, eu vou comprar um carro de bois com todos os recursos que tinha. Fui hasta este homem, um senhor de 80 anos em la ocasião, e pedi que me executasse um carro de bois, que eu iria acompanhá-lo. E uma coisa muito estranha, uma circunstância muito difícil de comunicação, porque é uma região muito aislada, hasta chegar, conhecê-lo, conquistar sua confiança, e depois lhe disse, não vou levar o carro, só quero comprar-lhe para verlo construir. Bom, fui bem sucedido depois de muitas tentativas, e em um certo momento estive com alguns estudantes da Universidade de São Paulo que me acompanharam para documentar toda a construção do carro de bois. Isto precisaria aqui de um tempo muito grande para dizer todo o que se passa na construção de cada uma destes componentes. Pero o que se pode destacar é que, primeiro, um nome muito distinto de nós outros, porque seu trabalho,
su saber, su conocimiento para construir este artefacto, está instruido por una relación que nós no conocemos más. Estas árboles que fueron derrubadas para hacer el carro, foi muy bien escolhidas por um ojo muy educado, que percebe o desenho do lenho, que percebe o que a natureza oferece e como oferece e quando oferece. Portanto, nossa forma de desenhar está pautada por uma série de demandas que não tem nenhuma relação com os recursos e com o melhor, com o tempo da natureza. Aqui, em primeiro lugar, havia um reconhecimento de que a natureza tem seu tempo e que o homem não pode imponer sua ordem. Há uma sensibilidade entre o meio natural e o trabalho. E o sucesso de um trabalho depende dessa percepção de que a natureza oferece. E com isto se desenha, se constrói, se define as formas, se define as madeiras, porque para cada função estrutural, para cada reação de força, para cada atributo e tarefa que cada peça há que desempenhar, há uma maneira, há lenho, uma madeira mais apropriada. Isto, portanto, foi sendo documentado como um inventário sobre o saber fazer e saber ver. E a primeira lição que pude aprender com este grande senhor, um sábio, este mestre, são lições de simplicidade, de uma relação mais direta possível com as coisas, sem mediação de instrumentos sofisticados que hoje todos nós temos para trabalhar, porque a materialidade é que conta. A informação final é da matéria. E esta simplicidade significa não uma coisa simplória, ao contrário, uma essencialidade das coisas. Lo mais simples, lo mais essencial e o mais sensível para o problema que queres ver resuelto. São coisas muito engenhosas, não são coisas destituídas de complexidade. São coisas complexas, pero hecho da maneira mais sencilla possível. E então, por exemplo, a certa altura desta aventura, eu perguntei a este senhor: vamos fazer agora as rodas do carro. Ele me disse: bueno, as rodas são de bálsamo. Bálsamo é uma madeira muito perfumada. Pois bem, então vamos começar a construção de las ruedas. Não, em las ruedas só em los meses de las aguas. Estávamos em plena seca
Então pensei, bom, não há como discutir, né? Vamos volver à próxima estação. E para cada componente, não, este também não se pode fazer agora, porque esta madeira só se pode cortar em meses que tem a letra R em Espanha. Então, bom, estamos em julho, não vai ser a hora, não? Nem agosto, vamos esperar setembro, que aí apareceu um R, e agora, este R, não, mas vamos esperar outubro, e assim se passou mais de um ano para montar todo o carro com todos os novos tipos de madeira. Hecho isto, não vou entrar em detalhes, seria muito tempo a tomar de vocês, mas sempre o escritor João Guimarães Rosa estava como um espírito presente. Em toda tarefa que estava ali a documentar, estava instruída por um cuento que eu já sabia da primeira à última linha do cuento, de todas as suas palavras, já havia decorado. E muitas vezes eu tendia a ouvir o senhor Manuel, o construtor do carro, como se estivesse falando com Guimarães Rosa. Este, por exemplo, é uma frase que poderia ser de Guimarães Rosa, pero é do senhor Manuel. O trado é de reverência. Trado é esta ferramenta. E o que significa um trado ser de reverência? Tem história. Foi a história de seu padre, que ganhou da primeira pessoa que fundou o distrito. Portanto, há que reverenciá-lo. E assim aparecem as palavras, né? Como a bondade del boi é o calo no pescoço. Muito dura, pero é a verdade da tarefa, da função del boi de cos. Bem, este foi universo de perceber de que me gostaria de fazer um desenho que hablasse deste patrimônio e desta ideia de patrimônio como algo que está ao nível do conhecimento do mundo. E não como um artefato que se põe no museu, para exibir-lo como patrimônio nacional mexicano. Por exemplo, esta botella. E exibe-se como tal. O que mais interessa essa visão é que era o saber fazer. Este é o patrimônio que se está perdendo, porque não se hace mais carros de bois, pero é ainda um meio de transporte muito utilizado, porque não chega a gasosa, não chega o combustível para carros. Mas este conhecimento que pode eventualmente ser transferido para outro contexto, que seria nosso contexto de desenhadores contemporâneos. Por exemplo, para ser a Casa da Cultura del Sertão, que estivesse instruída por um conhecimento local. Este era meu maior interesse. Havia um outro cuento de Guimarães Rosa que se chama El Recado del Morro. E este conto se passa exatamente no lugar onde se ubica o projeto que vou mostrar-lhes, que se chama Casa de la Cultura del Sertão. E esta foi, portanto, uma outra forma de aproximação com a paisagem, não com a técnica, mas com a paisagem do lugar. Este é o personagem principal do conto, um fenômeno geográfico muito impressionante, porque é uma paisagem, uma planície, e que se desponta como uma pirâmide, este cerro. E que serve como uma espécie de farol a los navegantes
del sertón. Y este cuento está muy marcado y muy definido por este lugar donde podemos perceber que esta paisaje foi visitada e era conhecida pelo escritor João Guimarães Rosa. Esta foto eu la tirei de cima do cerro, olhando para a cidade, a pequena cidade de 2.000 habitantes, onde se ubicou o projeto. A paisagem é muito hermosa. E este é o lugar Morro de la Garça, onde se fica no interior do Brasil, muito cerca de onde Guimarães Rosa nasceu. O cuento não trata da cidade, mas há outros momentos, depoimentos de Guimarães Rosa, que nos ajudam a perceber também a coisa mais importante da cidade, que é a vida. E há muitas definições de Guimarães Rosa sobre o viver ou sobre a vida. Esta é uma foto que estou de costas para a igreja, olhando para o cruzeiro, e à esquerda, arriba, o morro. Uma praça, e agora, de costas para o morro, de frente à igreja e o cruzeiro, e alguns detalhes do decoro da igreja. Curiosamente, esta grande região chamada Minas Gerais é onde se encontrou o ouro e as pedras preciosas do Brasil, onde há as igrejas barrocas mais hermosas, mais significativas do barroco brasileiro. É a cidade como Ouro Preto, que chamava Vila Rica, no passado, na época da colonização portuguesa, e uma série de outras cidades muito bem tratadas. E este momento de riqueza do siglo de ouro é simultâneo ao florescimento do barroco e a presença, importação do barroco como uma linguagem sofisticada em las construções brasileiras. Agora, este lado de Minas Gerais é muito pobre, é o sertão, mas curiosamente se vale de los mesmos motivos decorativos para ser digna sua igreja. Pero não há ouro, não há prata, não há riqueza, então se hace com pintura, né, que se hace os motivos com papel, né, hace máscaras com tinta para hacer o barroco de los pobres. E esta é finalmente a casa onde eu tinha como missão fazer um projeto de intervenção. Esta casa tem uma história importante para o município por conta de sua moradora, que doou para o poder público fazer uma creche, um lugar para cuidar de los chicos. E esta são a arquitetura típica da cidade. Muito comum em toda esta região. Está na casa de Dona Zoé, onde eu me hospedava por muitas vezes. A entrada da casa de Dona Zoé e nesta mesma sala, aqui a talla, onde se põe a água para beber, a rádio com uma forma de entretenimento das pessoas do sertão e umas imagens religiosas. Esta é uma espécie de santuário doméstico que retrata muito bem os hábitos das pessoas. E a cozinha se ubica lá atrás da casa, porque não há gás, né, se hace com lenho.
a la cocina, portanto, fuera de la casa, e tudo muito pobre, mas não miserável. As pessoas tinham que comer, porque plantam, criam os porcos, a leite de las vacas, e uma pessoa planta o maíz, planta, outra hace lo bolo com a farina del maíz. Há uma cadeia de solidariedade produtiva. Circula-se pouco dinheiro. Em tempos que só se habla em dinheiro e se habla em crise econômica, esta sociedade está quase imune, porque o dinheiro não circula. Um planta, outro colhe, outro hace, e assim se troca. Tonho pode ver isso agora, quando estivemos hace lá doce de rapadura, depois outro planta cana, se faz a farinha de mandioca, e assim sucessivamente. Outra coisa de los hábitos que são distinguíveis, todos os espaços, por mais sencillos que sejam, estão tratados com muita dignidade. A dignidade é uma qualidade que não está diretamente relacionada com o dinheiro. Se pode fazer muito digna um altar, né, feito com papel de festas, né, com meios muito sencillos, com coisas muito de maneira muito fácil, porém conferindo uma dignidade ao espaço. As pessoas têm como principal hábito a conversação, que se platica ao final do dia de trabalho. Vão todos para as calles, conversam, e esta assim que se constrói sua cultura. É uma cultura marcada por a oralidade e por uma sociabilidade que é construída no plano da conversação. Outra coisa muito rara hoje em dia, onde nós não estamos desaprendendo de saber conversar, de saber ouvir, de saber falar. Este espaço está pouco influenciado por la televisão. É mais interessante ouvir o que teu amigo, que teu vizinho tem a dizer sobre o que se sucedeu no dia de trabalho. Bem, esta oralidade está muito presente na literatura de Guimarães Rosa. Ele dizia que nós outros, os homens del sertão, somos fabulistas por natureza. Há uma capacidade de fabular, né? E que está influída por esta condição do espaço da conversação entre os homens. Esta aqui é uma foto que demonstra umas atividades culturais de pessoas que estão representando personagens em momentos do cuento Guimarães Rosa, como um teatro, uma das primeiras atividades educativas que começamos a fazer no início de nosso trabalho, que é um trabalho com muita gente de várias áreas, um trabalho totalmente interdisciplinar, de aproximação entre a comunidade e a literatura de Guimarães Rosa. E esta dimensão fabulosa, dramática, teatral, festiva, é uma coisa maravilhosa para definir as pessoas deste lugar. E, por fim, a arquitetura, uma lição aprendida com Guimarães Rosa. Ele está em Grande Sertão Veredas, falando de las arboles, e que habla justamente de la condição cativa de la arbole que se fija al suelo. Las árboles têm raízes e não piernas.
y por tanto, como a la arquitectura, él debería abrir muchos brazos. Bien. Esta é uma calle central da cidade. Percebam como as casas não estão presentes. As árboles são frutíferas em frente das casas, em torno das casas. O calçamento hecho de piedras deixam passar as plantas, as plantillas. Primeiro mapa de apreensão da situação urbana hecho na primeira visita, e o projeto está praticamente hecho todo assim. A casa a restaurar, acertar a declividade do terreno com muro de arrimo, pavilhão novo, a restauração da casa original e elemento de transição entre o novo e o restaurado, que é uma inversão da entrada, da porta do conjunto. Todo o trabalho mais técnico de construção das estruturas de madeira foi, obviamente, influenciado por lo que pude aprender com o senhor Manuel, o construtor do carro del Bois. Então, esta peça foi muito importante porque foi dibujada para receber a cobertura de uma varanda, de uma cobertura, como se chama varanda? A parte, a casa principal e uma parte que está voltada ao exterior, pero coberta. Pórtico. Muito bem. Está claro que há aqui uma operação de espejamento, de divisão há uma peça, que é o nome técnico del carro de boi, que é esta peça curva, que se chamam chedas. Há uma operação de poner as chedas em espejo para ser uma estrutura que em arquitetura se chama tesoura. Não sei como se traduz, mas é uma viga. E mostro aqui uns dibujos já em linguagem mais técnica, mas o que eu queria dizer é que havia que construir uma parte nova, e esta parte nova deveria estar subordinada ao bem maior que é o antigo. O antigo é o principal, e o novo é anexo, é algo que não deveria competir com a importância do bem patrimonial e também com a paisagem. Portanto, há que trabalhar com a declividade do terreno e construir uma outra chão, llano. Vou mostrar-lhes o que resultou de toda esta estrutura. Bem, esta é a estrutura de madeira que eu estava explicando e que se ubicou em um lugar onde havia uma série de adições da construção original que cerravam a paisagem que se tinha da parte de dentro da casa para o morro. E aqui se pode ver o sentido. Primeiro construtivo, estrutural. Depois, o sentido de fazer uma moldura para o personagem principal do lugar. O morro da garça
se llama por cuenta de este morro, que es el personaje principal del cuento de Guimarães Rosa. Lá veían el morro de la garza solo, su agudo vislumbre. Todo que se pasó, por tanto, entre la aprehensión del lugar por medio de la literatura, hasta llegada y inmersión en la realidad, en la percepción de la forma como los hombres lidan con la vida, con las condiciones y con los recursos disponibles en el lugar. Fue una longa aventura para que yo pudiese empezar propiamente el desarrollo de este trabajo. Un trabajo que fue diseñado, pero también fue mucho desarrollado con la participación de las personas que se envolveram en su construcción. Yo nunca trabajé con personas tan desabilitadas para el trabajo. No había nadie que sabía construir. Pero también no había dinero para contratar quien sabía construir. Entonces el prefeito, como decían prefeito aquí, alcaide me dije que había mucha disposición en los trabajadores de la administración pública que podrían trabajar después de su horario y al final de semana, sin ganar nada, pelo orgullo de construir algo que les acreditaban que sería algo importante para la ciudad. Eu falei, mas não há nenhuma pessoa que sabe trabalhar com eletricidade, com a hidráulica, não, nadie. Pero se usted enseñar, garanto que construimos. Y claro, no había dinero para me pagar. Entonces, es una propuesta irrecusable, trabajar sin ganar, con gente que también no gana, y para construir algo que es un sueño. Porque puede parecer muy sencillo, pero para la escala de la ciudad era algo importante, ¿no? Se construye una construcción de 500 metros cuadrados. Tal. Entonces fue una aventura, todos al final de semana. Yo ya moro muy lejos de este lugar. Ia de avión hasta una ciudad grande, pues pegaba un coche, viajaba por 2 horas, pasaba los sábados y los domingos, volvía la segunda-feira por la mañana, hasta esto se terminar, finalizar. Então, havia que primeiro restaurar o casarão, que estava muito mal. Derrubar todas as intervenções infelizes hechas durante a sua história e deixar amplo o espaço. E assim, há uma série de histórias muito divertidas e as coisas foram bem sucedidas com os materiais de los locais, porque não havia também dinheiro. Havia um pouco de dinheiro que a outra instância do poder, a Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, designou ao município, à municipalidade. Então, com esse dinheiro, tínhamos que construir. Então, pedras havia na região. Para pintar a casa, usamos a própria terra e o cal. E assim fomos fazendo, pegamos algumas madeiras que estavam sendo abandonadas na construção de modernização de estradas, então se destruíam pontes antigas de lenho e se ponia acero com concreto, hormigão. Então, a antiga ponte, nós corriam para pegar a madeira, levar hasta o lugar, e assim fomos fazendo todo
que se passou. Esta pedra que se chama tapiocanga, encontrada com muita facilidade em la região. Então, trouxemos a tapiocanga para construir uma peça importante, que é um muro de arrimo, que faz a contenção do terreno para este plano inferior. Aqui a casita moderna, o pavilhão moderno, e no talhar a pedra, sobrava muito que se descartava. Então, um dia, um trabalhador me disse: Luiz, o que vamos fazer com esses cacos? Eu falei: bueno, não sei. Podemos recobrir o muro? Eu falei: bom, vamos tentar, né? E assim, utilizamos a perda para recobrir, e esta pessoa passou a ser o artista da obra. Nosso muralista, falar em muralismo aqui no México, este muralismo sertanejo. E assim foi sendo. A casa, a homenagem ao carro de bois em la estrutura e a homenagem ao personagem físico que dá sentido ao lugar. Esta casa, esta parte é uma tienda para vender a artesania produzida sobretudo pelas mulheres. São tecidos, doces. E lá inauguramos com uma exposição que foi muito bem planejada, porque é um trabalho de participação da população na construção daquilo que se chamamos de muñecos para meninos quietos. Tem a ver com outro conto de Guimarães Rosa, chamado Miguelín. Muñecos para niños quietos. É a história de um niño que não enxergava muito bem e, portanto, muito quieto, não se sociabilizava por la dificuldade de ver as coisas, não? Então, um menino quieto. E estes brinquedos foram hechos por los niños e por los viejos, las duas extremos da população que ainda sabem brincar. Os adultos não são pessoas muito recomendáveis para fazer este tipo de trabalho. Tudo isto hecho por eles. Não só em Morro de la Garza, pero André Quissé, Três Marias, Curvelo, Corinto, uma arte educadora chamada Selma Maria foi conduzindo as oficinas para a produção deste acervo de pequenos muñecos. Hoje, a casa se transformou num espaço de muita atividade educacional e artística. É uma casa de cultura, porém muito relacionada com as atividades educativas. Guimarães Rosa entrou em la educação formal. Então, hoje, o personagem que deu sentido e fama ao lugar que nadie conhecia em la cidade, agora todos lo conhecem e participa da educação. Há muitas atividades relacionadas com literatura, dança, música, enfim. Isto é um retrato de como não só as crianças e a população ligada às artes, mas toda a população que se vê representada nestas atividades e que participam com muita intensidade. Portanto, finalizo
com um aprendizado de natureza política. Me parecia que aqui Guimarães Rosa estava falando da questão da alienação como apresenta Karl Marx. Então, não saber que são bois é a primeira alerta para um despertar e fugir da condição de alienação. E a outra de natureza poética. Há que inventar as coisas. E um grande ensinamento de Guimarães Rosa. Não é receita para ser, né? Muitas coisas muito importantes no mundo, falta nome. E a atividade de desenho pode ser dar nome às coisas, ou como se diz em Brasil, a los bois. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nadie? ¿No? Todo clarísimo. Pues agradecerte tu viaje desde Brasil, que estés con nosotros, que nos compartas esta experiencia tan maravillosa. Y pues nos vemos mañana en el seminario contigo. Muy bien. Te esperamos aquí, los esperamos también mañana. Seguimos teniendo actividades. Y a todos muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.